A gente vai fazer a leitura, irmãos, do verso 1 ao 4, mas nós iremos meditar no versículo do número 4, mais uma vez. Semana passada a gente meditou nesse versículo e achei por bem que a gente voltasse mais uma vez a ele, que nós possamos ser ainda instruídos pelo Senhor a respeito desse assunto. Vamos fazer a leitura, irmãos. Efésios capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai, nós buscamos a Tua presença, Senhor, necessitando que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ajude, meu Deus, a sermos abençoados pelo Senhor, meu Deus, através da Tua palavra, Senhor, de modo que nossa vida possa ser transformada, Senhor, que nossos pecados, meu Deus, possam ser expostos e nós possamos nos arrepender deles, Deus, e buscarmos viver em novidade de vida, Senhor. Abre os nossos olhos, meu Deus, para que nós possamos enxergar, meu Deus, as maravilhas do Teu santo Evangelho, Pai, e possamos ser transformados por Ele. Em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, uma das músicas mais tristes, na verdade um dos vídeos mais tristes que eu já vi na minha vida, é de alguns idosos, eles num asilo, né, num lar para idosos, e a televisão foi lá para filmar, para fazer alguma entrevista com eles, e um daqueles idosos, ele é chamado para contar a sua história, então ele vai cantar uma música, ele toca uma música no violão, e aí o refrão da música diz algo mais ou menos assim, me tornei um tanto faz para quem eu tanto fiz. Para quem eu tanto fiz, eu me tornei um tanto faz. A gente vê idosos abandonados no lar, no asilo, e a sua família completamente os abandonou. É muito triste a gente ter essa visão, esse relacionamento entre os pais e os filhos. Mas vejam, irmãos, nós temos meditado na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, e a gente tem visto que essa carta, na verdade, o assunto da carta, como eu já falei para os irmãos, é a igreja de Cristo. É Deus ele revelando de um modo que em nenhum outro local da Bíblia, irmãos, é falado com tanta clareza assim, com tanta profundidade, o plano que Deus tinha e que ele executou para a criação da sua igreja, para que o povo dele pudesse ser salvo, pudesse ser retirado desse mundo e pudesse viver com ele durante toda a eternidade. A gente vê no capítulo número 1, a Bíblia falando o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo nessa salvação. Foi um plano em que as três pessoas da Trindade se envolveram para nos salvar. E então o Pai ele nos escolheu, o Filho ele vem e ele paga o preço necessário para que nós pudéssemos ser perdoados de nossos pecados, para que nós pudéssemos ser achados dignos de viver eternamente na presença de Deus. E o Espírito Santo então, ele vem nos conduzir a isso. Ele vem habitar em nós e nos conduzir para a eternidade. Ele vem fazer com que nós possamos enxergar a glória de Jesus Cristo, a glória do Evangelho, e isso possa transformar completamente a nossa vida. A gente viu que isso é algo muito poderoso, irmãos. É o maior poder que Deus já usou no universo, é para converter uma pessoa. A Bíblia fala que é o mesmo poder que Ele usou para ressuscitar Jesus Cristo de entre os mortos e assentá-lo nos lugares celestiais. Isso é tão glorioso, irmãos, que o apóstolo Paulo diz, eu vou ter que orar aqui agora, eu vou ter que parar de escrever essa carta aqui, para poder orar por vocês, porque eu preciso que vocês entendam, vocês precisam entender isso. Enquanto a gente não entender a glória do Evangelho, irmãos, nada na nossa vida vai fazer sentido. A gente vai viver, irmãos, de um jeito que a gente foi ensinado por alguém, que é humano e falho como nós também. A não ser que nós vivamos uma vida realmente guiada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus, que vai ser através do conhecimento do Evangelho, irmãos. Então no capítulo 2, o apóstolo Paulo vem falar de novo do Evangelho, vem falar dos nossos corações, como são perversos, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados,
mas que Deus ele nos deu vida juntamente com Cristo e pela graça nós podemos ser salvos. Mas que nós somos salvos, irmãos, não simplesmente para que a gente agora não possa mais sofrer, a gente não vai mais para o inferno, mas a Bíblia diz que a salvação é muito maior do que isso. Não é simplesmente Deus nos tirar do inferno ou Deus na eternidade, quando nós morrermos, nós podemos viver uma vida perfeita com Deus. Ele diz que Deus ele nos transforma através do seu Espírito Santo para que nós possamos ainda aqui nesse mundo manifestar a glória de Deus. E ele diz para que nós possamos andar nas boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós vamos viver aqui nesse mundo, irmãos, de um jeito que vai manifestar essa glória tão infinita do Evangelho que não dá para ser compreendida pelos olhos, pelos ouvidos humanos. Deus ele vai manifestar isso através das nossas vidas, ou seja, da vida daqueles que já foram salvos. Então o apóstolo Paulo fala que isso é transformador. Irmãos, que a única coisa que eu e você a gente precisa é realmente ter uma compreensão verdadeira do Evangelho, que esse Evangelho naturalmente vai transformar a nossa vida. Ele dá o exemplo dele. Ele diz, olha, esse Evangelho vai fazer com que pessoas que se odeiem possam viver agora unidas. Ele antes, irmãos, odiava os cristãos, mas depois que ele foi salvo, depois que o Evangelho alcançou ele, o que foi que ele fez, irmãos? Como foi a vida do apóstolo Paulo? Ele agora foi preso por causa do Evangelho. Ele agora estava algemado enquanto ele escrevia essa carta, para que ele pudesse falar para outras pessoas a respeito da glória, a respeito da grandeza do Evangelho. Então, vejam, irmãos, que o Evangelho é glorioso a ponto de transformar a vida das pessoas dessa forma. O apóstolo Paulo, então, ele vai dizer que isso não é apenas para ele, mas é para mim e para você também. E ele termina, então, o capítulo 3 orando para que eu e você, a gente possa entender a largura, a profundidade, a altura e a profundidade do amor de Cristo que excede todo o entendimento. Ou seja, o apóstolo Paulo nos chama para entender as dimensões do amor de Cristo. E veja, ele é amplo em todos os sentidos, ou seja, ele vai transformar a nossa vida de todas as formas possíveis. Ele diz, então, a gente vai ser transformado de um modo que a nossa vida vai ser completamente diferente. Ele diz, nós vamos andar agora de um modo digno do Evangelho. A gente agora vai abandonar a nossa forma antiga de pensar. A gente vai ser renovado pelo Espírito Santo. E a nossa vida agora vai ser uma vida completamente diferente. Ele diz, a gente vai se despir do velho homem e a gente vai se revestir do novo homem, segundo a justiça e retidão procedentes da verdade. A gente então vai viver uma vida agora, irmãos, de santidade. A gente vai abandonar o pecado. Ele diz, a gente vai abandonar a mentira e vamos falar a verdade. A gente vai abandonar a cobiça, irmãos, o roubo, e agora a gente vai querer trabalhar para não apenas ter o nosso próprio sustento, mas para podermos abençoar, inclusive, outras pessoas que precisam. Ele diz, a gente vai arrancar dos nossos corações a amargura, a gritaria, as confusões, e a gente vai andar como filhos amados de Deus, em semelhança ao Pai. E então ele diz que nós devemos abandonar a imoralidade sexual, ele fala que nós devemos viver como os sábios nesse mundo. E ele então diz que nós devemos viver, resumindo, uma vida cheia do Espírito Santo. E o que é uma vida cheia do Espírito Santo, irmãos? O apóstolo Paulo explica de modo muito claro nessa carta. A vida cheia do Espírito Santo é uma vida completamente controlada pela palavra de Deus. Alguém que realmente está controlado pelo Espírito Santo vai viver uma vida controlada pela palavra de Deus. Ele diz como é que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Ele fala a partir do versículo 19 do capítulo 5, que nós devemos falar entre nós com salmos, a gente deve entoar cânticos e hinos espirituais, a gente deve ter ações de graças para com Deus. E ele termina dizendo que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Vejam, irmãos, que o Espírito Santo era o Espírito que habitava em Cristo quando ele estava aqui nessa terra. E como foi a vida de Cristo? Foi uma vida onde Cristo se sujeitou a todos nós. Então ele diz, nós devemos também nos sujeitar uns aos outros. Como? Então ele passa a explicar. Ele diz, as mulheres sendo submissas aos seus maridos, os maridos amando as suas esposas como Cristo amou a igreja. Ele diz, os filhos obedecendo aos pais no temor do Senhor. E ele fala então, o versículo 4 que nós iremos meditar, e os pais não devem provocar os filhos a ira, mas devem criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Nós focamos na semana passada na primeira parte do versículo, né, onde diz, e vós, pais. Eu fiz questão de dizer aos irmãos que essa palavra pais aqui na Bíblia, ela se refere apenas aos homens. Que os homens aqui é que é dito pais. Em português a gente pode falar pais para falar o pai e a mãe, ou a dois homens que são pais, a gente vai chamar eles de pais. Mas na língua grega tem uma palavra específica para falar a respeito de genitores, e tem outra palavra específica que é pai só no masculino.
Só o homem. Então ele está dizendo aqui que os homens, eles são os principais responsáveis pela educação dos seus filhos. Que é exatamente o contrário, irmãos, que a gente aprende na nossa sociedade, na vida, enfim, em todas as gerações por aí. A gente vê os homens como aqueles que têm que sair de casa para trazer o sustento, para prover para a sua família. E quando ele faz isso, ele se sente um homem completo, porque ele está trabalhando em favor da sua família. E nós já vimos isso quando falamos a respeito do casamento, que não é verdade isso, porque Deus ele já criou o homem com a necessidade de trabalhar. O homem que é preguiçoso, o homem que não trabalha, já está contra a sua própria natureza. Mas o homem que vive trabalhando, ele está simplesmente fazendo aquilo que Deus já colocou na sua própria natureza. Então o homem ele não pode sentir que ele está fazendo tudo o que ele deveria estar fazendo pela sua família, porque ele está simplesmente trabalhando. Não. A Bíblia fala que ele deve dedicar a sua vida à sua família. Que o trabalho, irmãos, que nós vamos ver daqui a pouco, na próxima semana nós vamos falar a respeito de trabalho. Veja, o trabalho só vai ser falado depois que é falado da relação entre o marido e a esposa e a relação entre os pais e os filhos. Isso é uma questão de prioridades, irmãos. O casamento, o relacionamento entre o marido e a esposa é a coisa mais importante que uma pessoa pode ter aqui nesse mundo, porque os filhos eles vão passar. Na verdade, o casal ele vai buscar preparar os seus filhos para que eles também possam ter um relacionamento saudável em seus casamentos. Então, eles devem se preocupar com os filhos. E o trabalho, irmãos, o trabalho nós não podemos nos esquecer disso, que infelizmente nós temos nos esquecido disso com muita frequência. O trabalho é um meio através do qual nós vamos ser usados por Deus para abençoar a nossa família. Se o trabalho é algo que tem nos afastado de modo excessivo da nossa família, o nosso trabalho está errado. O nosso trabalho, veja, é um contrassenso. Por que é que a gente vai trabalhar, irmãos? Não é para abençoar a nossa família, então como é que a gente vai permitir que o trabalho nos afaste completamente daqueles que Deus botou para que nós cuidemos? Se a gente se dedica ao trabalho como a principal coisa que o marido ele deve fazer, o que a gente está ensinando para os filhos é simplesmente a amarem esse mundo. Porque a única coisa que o trabalho pode fazer, irmãos, o sustento, o dinheiro do trabalho, vai ser para manter nossas vidas fisicamente, materialmente existindo ainda. Mas muito mais do que isso, um pai ele precisa prover para a sua família. Nós estamos lendo aqui, os pais eles não devem provocar os filhos à ira, mas eles devem criar os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Como eu falei na semana passada, provocar os filhos à ira, irmãos, significa que nós devemos colocar o filho no devido lugar que eles precisam ter em nossas vidas. Essa palavra é uma palavra que só é usada mais uma vez no Novo Testamento, mas o sentido no Antigo Testamento é muito claro. Esse termo era usado quando as pessoas, o povo de Deus, eles iam adorar outros deuses, ao invés de adorar o único e verdadeiro Deus. E a Bíblia diz então que eles provocam o Senhor à ira. Por que eles provocam o Senhor à ira? Porque eles não estão colocando Deus no devido lugar. Eles não estão colocando Deus como central na vida deles. Então nós podemos provocar os nossos filhos à ira, tanto pegando eles e colocando eles no lugar de Deus, ou seja, acima do que eles deveriam ter em nossas vidas. A gente pode pegar os nossos filhos e provocá-los à ira, colocando eles acima do nosso casamento, e a gente também vai estar provocando os filhos à ira. Ou a gente pode estar pegando nossos filhos, irmãos, e escanteando eles completamente, dando um valor a eles muito inferior ao valor que a palavra de Deus nos ordena a dar para os nossos filhos. E a gente fazendo qualquer uma dessas coisas, a gente vai estar provocando nossos filhos à ira. A gente está ensinando nossos filhos ou que eles são importantes demais, mais importantes do que Deus, e a gente ensina eles a se adorarem, ou a gente escanteia eles de tal forma que a gente fala para os nossos filhos através das nossas ações que nós não os amamos verdadeiramente. E que Deus tenha misericórdia, irmãos, porque nós podemos fazer isso de tantas formas. Nós falamos algumas dessas formas. Nós mostramos que Eli, um exemplo terrível de pai no Antigo Testamento, ele fez com que os seus filhos fossem mortos, porque Deus advertiu ele, que ele deveria advertir os seus filhos, mas ele se contentou em apenas falar: meu filho, não faça isso, meu filho, que papai do céu não gosta, quando na verdade ele deveria ter colocado toda a sua força, todos os seus esforços, para fazer com que os seus filhos amassem ao Senhor, se arrependessem dos seus pecados e se voltassem para Deus. Irmãos, focando então mais na segunda parte do versículo, que ele diz que os pais, eles devem criar os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor, né? E obviamente as mães, elas entram aqui junto no sentido de porque todas as mulheres, as esposas, elas são auxiliadoras dos seus maridos, mas o dever principal é do marido. A
gente também viu que fala diretamente para os pais, porque justamente como os pais naturalmente passam menos tempo do que a mãe com os filhos, por questão até de que a mãe, o filho já nasce dentro dela, então os pais nunca podem usar isso de desculpa para poder dizer, não, já que minha mulher ela passa mais tempo com meus filhos, então ela vai ter que educá-los. Não, irmãos, o tempo que nós temos com nossos filhos, o tempo que nos é permitido, já que a gente passa menos tempo do que as mulheres com os filhos, então a gente tem que pegar esse tempo, a gente tem que usar da melhor forma possível. Então ele diz que devemos criar os filhos na disciplina. E essa palavra disciplina aqui, irmãos, é uma palavra muito profunda. É uma das palavras que tem um significado mais amplo na Bíblia. Veja, essa palavra disciplina significa você dar uma educação abrangente. Ou seja, era uma educação que estava relacionada a todas as áreas da vida. Na verdade, existia um escravo específico, que naquela época era chamado de pedagogo, né? Em grego era uma palavra muito parecida com a palavra pedagogo que a gente tem hoje, que ele era responsável, esse escravo, por criar o filho e guiar o filho em todas as coisas. Ele não necessariamente tinha que ensinar tudo, absolutamente tudo, para aquela criança. Ele podia conduzir a criança a uma determinada escola para que ele pudesse aprender ali, ou levar a criança em outro local para que ela pudesse aprender ali, ou qualquer coisa, o aprendizado ia estar relacionado a esse escravo, isso na cultura grega. Ou seja, o que o texto está dizendo aqui, irmãos, mais ou menos é como se os pais, principalmente os homens, eles fossem um escravo de Deus, para que pudesse criar as crianças, os filhos, do jeito que Deus quer que eles sejam criados. Veja, ele diz que devem criar os filhos na disciplina do Senhor, ou seja, dar essa educação abrangente que o Senhor quer que os filhos eles recebam da parte dos pais. Ou seja, irmãos, é algo que exige toda a nossa vida e toda a nossa atenção. Imaginem que isso está na natureza das coisas, irmãos. A gente acha uma coisa tão absurda quando a gente para refletir em coisas como essa. A Bíblia dizendo que nós devemos dar muito mais tempo aos nossos filhos do que a gente está disposto a dar. Mas imaginem só, os filhos, via de regra, passam uns 20 anos sobre a autoridade dos seus pais. 20 anos, 20 e poucos anos. Esse tempo não é à toa. Não significa que desses 20 anos a gente vai dedicar 6 meses para educar os filhos. Não significa que desses 20 anos a gente vai pegar um pouquinho de tempo, um dia na semana, para educar as crianças, para educar os filhos dos adolescentes. Não, irmãos. Pelo contrário, o tempo que Deus está nos dando para passar com os filhos aqui nesse mundo é o tempo que Ele quer que nós eduquemos os filhos. Ou seja, obviamente não é 24 horas por dia, a gente vai dormir inclusive, mas todo o tempo, a gente nunca deve descansar desse trabalho. Veja, ele está usando a imagem aqui de um escravo que foi colocado ali especificamente naquela família, para poder se preocupar com a educação dos filhos. Ou seja, tudo que acontece com nossos filhos, irmãos, é responsabilidade nossa. Esses escravos aqui, eles eram responsáveis inclusive por proteger essas crianças no caminho. Às vezes no caminho para o local onde era realizado os estudos, era comum, irmãos, naquela época, aquela cultura completamente pervertida, de que quando se fosse visto um menino, uma criança andando sozinha, ela fosse abusada. Então esse escravo, uma das funções dele era proteger. Também fazia parte das funções educar, e aquele conhecimento, aquela educação que ele não poderia dar, ele iria conduzir para que alguém pudesse dar, mas ele era responsável por absolutamente tudo. Se acontecesse qualquer coisa com aquela criança, o escravo, ele ia pagar com a própria vida dele, ele ia responder por qualquer coisa que acontecesse com essas crianças. E nós, o que é que nós fazemos, irmãos? Quando nossos filhos eles não estão educados, não estão fazendo aquilo do jeito certo, quando nossos filhos falam uma coisa que a gente não gosta, que a gente acha que é errado, a primeira coisa que um pai ou uma mãe vai dizer: meu filho, onde foi que você aprendeu isso? E a gente geralmente fala assim: meu filho, onde foi que você aprendeu isso? Como que tirando a nossa responsabilidade, né? Como que dizendo: não fui eu que lhe ensinei isso. Mas na verdade, não importa, irmãos. Porque quer queira, onde seja que o filho aprendeu aquilo, a responsabilidade é nossa. Se eles ainda não constituíram a sua nova família, se eles ainda não deixaram pai e mãe e se uniram ao seu marido e à sua esposa, então a responsabilidade de tudo que acontece com eles é nossa. E a gente vai dar o grau de liberdade que nós achamos que devemos ou podemos dar para nossos filhos. Mas independente disso, o que acontece com eles, a responsabilidade é completamente nossa. Porque Deus ele colocou sob nossa responsabilidade os filhos. Então, só que é interessante porque muitas vezes isso que os filhos aprenderam, isso que os filhos fazem, que nós não gostamos de que eles façam, eles aprenderam conosco.
Eu percebi essa semana que uma das perguntas mais irritantes que meu filho faz, toda vez que ele faz, ele não gosta, eu não gosto. Aí eu me vi fazendo essa pergunta umas 3 vezes para Cássia. Aí eu fiquei dizendo, rapaz, está vendo, eu não gosto disso nele, eu fico com raiva quando ele faz. Mas ele aprendeu, foi comigo. E a maioria das coisas, irmãos, que os filhos aprendem, eles aprendem com os seus pais. E se não é a maioria das coisas que eles aprendem com os seus pais, está errado. Porque se eles estão aprendendo mais com outras pessoas do que conosco, sabe o que significa? Que eles estão passando mais tempo com outras pessoas do que conosco, ou que eles admiram mais outras pessoas do que conosco, porque a gente absorve, irmãos, o ser humano, ele é assim, a área do cérebro, que está o aprendizado, ela é a mesma área do cérebro, onde está a afetividade. Então a gente sempre vai aprender mais com aquelas pessoas que a gente mais ama. A gente pode voltar para o nosso tempo de escola e se lembrar disso. O professor que a gente mais aprendeu não era o professor que era o que dominava mais o conteúdo, mas era aquele professor que a gente mais gostava dele e a gente mais aprendia com ele. Se os nossos filhos, irmãos, estão aprendendo mais com outras pessoas do que conosco, é porque outras pessoas estão tendo mais espaço, o espaço que deveria ser nosso, no coração deles, está sendo dominado por outras pessoas. Mas nós devemos, então, ser responsáveis por tudo o que nossos filhos aprendem. A gente não pode, irmãos, pegar algo que nossos filhos aprenderam e querer responsabilizar terceiros por conta disso. Eu me lembro de uma vez, na igreja que eu fazia parte, que era pastor antes de vir para cá, um irmão, um presbítero, um senhor de idade, ele pegou o savinho, era bem menor, ele pegou o savinho e colocou assim para ele ver uns animais que ficavam assim, num andar assim embaixo. E ele terminou que ele pegou o savinho e colocou do outro lado assim do batente, para o savinho ver ali as crianças que estavam lá embaixo. Eu disse, presbítero, não faça isso não, pega o menino de volta. Ele disse, não pastor, não se preocupe não, porque eu consigo, eu seguro, eu tenho força. Eu disse, eu sei, mas a responsabilidade sobre ele é minha, não é sua não. Se você derrubar ele aí, eu não vou nem poder ficar com raiva de você, porque não era para eu ter deixado. Se você derrubar, eu tendo deixado, a responsabilidade é completamente minha. Ele é meu filho, eu que tenho que cuidar dele. Então eu que tenho que saber o que é melhor para ele, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Tudo o que acontece, irmãos, com nossos filhos estão dentro da nossa responsabilidade. A gente culpa a televisão, mas quem é que deixa eles assistirem televisão? A gente culpa a escola, mas quem foi que colocou eles na escola? A gente culpa os amigos dele, quem foi que permitiu que que ele convivesse com esses amigos deles? Então tudo, irmãos, está debaixo da nossa responsabilidade. Eu lembro que uma vez eu era criança e minha mãe me levou no médico. Eu falo porque ela permite que eu fale isso. Ela me levou no médico e o médico disse bem assim, esse menino tem que parar de tomar refrigerante. Aí a minha mãe disse para ele, doutor, não tem como não, já fiz de tudo já, ele não para não tomar refrigerante não. E o médico disse, mas ele trabalha? E a minha mãe ficou morta de vergonha, porque obviamente eu não trabalhava e ela que comprava um refrigerante para mim, ou que me dava dinheiro para comprar refrigerante. A gente nunca tem como, irmãos, fugir da responsabilidade por tudo o que acontece com os nossos filhos. A nossa tendência desde o Jardim do Éden, como Adão e Eva, é passar a culpa para outra pessoa. A gente diz, não, mas foi a mulher que tu me deste, Senhor. A gente diz, não, mas porque a serpente me enganou. Quando, na verdade, Deus, quando chegou no Jardim do Éden, ele perguntou, Adão, onde estás? Ele perguntou por aquele a quem ele tinha dado a responsabilidade. Mas que foi Eva que tinha conversado com a serpente, mais especificamente que tinha falado com a serpente, que tinha dado o fruto para o seu marido. Deus, ele perguntou, Adão, onde você está? Veja, irmãos, a gente não tem como se eximir da culpa e da responsabilidade por nada que acontece com os nossos filhos. A gente pode pedir ajuda a algumas pessoas para que possam ajudar a gente na instrução. Ninguém tem a capacidade completa de ensinar tudo o que é necessário para que uma criança saiba, para que um filho saiba nesse mundo. Mas todas as pessoas, elas devem participar da educação dos nossos filhos, mas não tomar a educação dos nossos filhos em suas próprias mãos. Nós terceirizarmos isso. Infelizmente, hoje em dia, quem menos cria e se responsabiliza pelos filhos são os pais. Os pais, eles passam cada vez mais tempo com os avós, o que em outras épocas era impossível, né? Porque a questão do tempo de vida das pessoas era muito mais curto, então não era comum que os avós eles tivessem tanto tempo, e no tempo dos nossos avós, na sociedade mais recente, não era comum que os avós tivessem tanto contato com os netos, como nós temos na nossa época. E a gente, então, termina passando a responsabilidade para essas pessoas. A gente vai e deixa o filho na escola integral, é o que a gente quer. A gente quer que a criança ela passe, se possível, a manhã e a tarde toda na escola.
E a gente até quando chega na igreja, irmãos, a gente quer que tenha alguém lá na igreja para receber os nossos filhos e para educar e para ficar com os nossos filhos, porque a gente não quer que os nossos filhos atrapalhem a gente quando a gente está fazendo alguma coisa. A gente quer ir em restaurantes, a gente quer ir em locais sempre que tem uma área para alguém que fica responsável por olhar as crianças. E a gente não quer assumir a responsabilidade dos nossos filhos. É claro, irmãos, que à medida que os filhos eles vão crescendo, a gente não deixa de ser responsável, mas a gente vai poder dar um grau de liberdade maior para ele. Mas a gente só pode dar um grau de liberdade maior para ele. Veja, não é porque agora o seu filho ele pode ser mais responsável por ele mesmo, porque ele conseguiu agora a autonomia. Não, é porque você já educou ele tanto que agora ele consegue dar esses determinados passos sozinhos. Não é que você deixou de ser responsável, você continua responsável, mas agora você sabe que você educou e você agora consegue confiar um pouco mais nele, para que ele tenha um pouco mais de autonomia. Mas nunca ele vai deixar de ser responsabilidade sua. E vejam como é interessante, irmãos, além dele falar que os pais têm essa responsabilidade de dar essa educação abrangente para os filhos, que está aqui nessa palavra disciplina, ele falou ainda mais criai-os na disciplina. Ou seja, ele usa essa palavra criai-os aí, irmãos, que é outra palavra muito importante para a gente entender, que essa palavra também só é usada em outro momento na Bíblia, que é justamente no texto passado, quando vai falar a respeito do marido e da esposa, no versículo número 29. No capítulo 5, versículo 29, a Bíblia diz: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Veja, essa palavra alimenta é a mesma palavra para criai-os na disciplina. Veja, Deus está dizendo que a responsabilidade de alimentar um filho é do seu pai. Imagina isso, irmãos, porque até isso, o natural é que a gente pensa que é responsabilidade da mulher. A mulher, ela que amamenta. A mulher, ela é que vai estar ali com a criança, com o nenenzinho. Não adianta o pai acordar de madrugada porque ele não vai ter o leite para dar para a criança. A mãe é que vai ter. Mas veja, ele está dizendo, espiritualmente, você é responsável pela alimentação dos seus filhos. Ou seja, aquilo que os seus filhos estão sendo nutridos. Aquilo com que os seus filhos estão sendo nutridos. Aquilo que está alimentando eles. Aquilo que eles estão internalizando. Aquilo que eles estão colocando para dentro. Aquilo que está sendo usado para que eles possam funcionar nesse mundo. Ele diz, é responsabilidade dos pais, com o auxílio das mães, que forneçam e provenham isso para os filhos. Vejam, irmãos, que isso não é nada que em outras épocas as pessoas estivessem completamente conscientes. Mas hoje a gente vive numa época, a gente vive num mundo de que a gente tem tanta folga, a gente tem tantas coisas para nos ajudar a economizar tempo, né? A gente tem um bocado de eletrodoméstico, a gente tem veículos, a gente tem celular, a gente consegue economizar tempo com tanta coisa. Só que Deus ele não nos dá esse tempo que a gente tem sobrando, ou que deveríamos ter sobrando, para que a gente possa simplesmente desfrutar dos nossos prazeres. Veja, um mandamento mais importante, irmãos, ou melhor, mais central, se assim a gente puder falar, de onde a gente pode tirar todos os outros mandamentos que a Bíblia nos dá, é o arrependimento e a fé, que pode ser resumido em você negar a você mesmo. Negar a você mesmo é você entender que a sua vida, você viver ela do jeito que você quer viver, vai destruir você. Jesus ele diz, aquele que quer achar a sua vida, vai perdê-la. Se a gente quiser viver a nossa vida segundo o nosso próprio coração, daquele jeito que a gente acha melhor, mais fácil, a gente vai perder a nossa vida. Tanto a gente vai perder, irmãos, porque a gente vai estar desperdiçando a nossa vida, porque a nossa vida não foi para ser vivida dessa forma, senão Deus não tinha feito o sol, se fosse para a gente viver só na sombra e na água fresca. Mas, por outro lado, também a gente está desperdiçando a nossa vida, a gente está perdendo a nossa vida, porque a gente está vivendo uma vida que conduz o ser humano ao inferno, em desobediência a Deus. Pelo contrário, irmãos, Jesus ele diz, aquele que perder a sua vida, vai achá-la. Ou seja, aquele que buscar viver a sua vida em amor à sua esposa, em submissão ao seu marido, em obediência aos seus pais, em uma vida dedicada para que os seus filhos sejam formados à imagem e à semelhança de Deus, para que eles possam refletir a imagem de Cristo. Essa é uma vida que, por mais que possa parecer aos olhos do mundo, que é uma vida que está sendo perdida, é uma vida que na verdade ela está sendo achada. A gente está achando a verdadeira vida. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida ela está em Cristo. E aí todo mundo vai concordar, todo crente vai concordar que a verdadeira vida está em Cristo. Mas a vida que Cristo viveu foi essa, irmãos. Foi uma vida de sacrifício.
Foi uma vida de dedicação exclusiva, completa à sua noiva. Tudo que ele fez aqui nesse mundo foi para poder ele salvar a sua noiva. Foi para poder criar filhos para a glória de Deus. E a gente não pode admirar o Senhor Jesus Cristo, irmãos, mas querer viver uma vida completamente contrária a Ele. Na verdade, nenhum mandamento na Bíblia precisaria existir se eu e vocês nós não fôssemos pecadores. Percebam que no Jardim do Éden não tinha nenhum mandamento mesmo não, para Adão ele amar a sua esposa. Deus nunca disse isso para ele. Deus não disse para Adão, olha, quando você tiver filhos, crie eles na disciplina da demonstração do Senhor. Não tinha esse mandamento. Não tinha o mandamento de ame o próximo como a você mesmo. Sabe por que não tinha nenhum desses mandamentos, irmãos? Porque Adão, ele era perfeito. Ele sabia que tinha que fazer tudo isso. O fato dele ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, ele sabia, olha, eu tenho que glorificar Deus. Eu fui criado à imagem dele, eu tenho que viver para a glória de Deus. Se Deus me der uma esposa, é para eu amá-la. Se Deus me der filhos, é para eu criá-los. Mas tantos mandamentos são necessários na palavra de Deus, irmãos. Simplesmente porque eu e vocês, com o nosso coração perverso, a gente vai sempre querer arrumar um outro caminho. A gente sempre vai querer arrumar uma outra desculpa. Mas a palavra de Deus não vai nos permitir fazer isso. E se eu e você, a gente leva a palavra de Deus realmente a sério, a gente não vai estar preocupado, irmãos, em achar culpados pelos nossos erros. A gente não vai querer, irmãos, conseguir responsabilizar pessoas pelos nossos pecados. Pelos erros não apenas que nós cometemos com nossos filhos, porque muitos deles é consequência do nosso pecado, da nossa desobediência para com os nossos pais primeiro. É consequência de casamentos que não estão sendo criados e fundamentados na palavra de Deus. E quando a vida em família, irmãos, não está sendo vivida do jeito que Deus ordenou que ela fosse, então a sociedade toda, ela vai viver em colapso. A gente vai olhar para os casamentos, e o que é que as próximas gerações estão fazendo? Eles olham para os casamentos e dizem, não quero casar. E aí não casam mais. Porque a gente não vive o casamento glorioso que Deus criou para que fosse vivido. As pessoas olham para as pessoas que têm filho, e as pessoas que têm filho só vivem reclamando, porque filho dá trabalho, porque filho isso, porque filho aquilo outro. Aí também não dá vontade de ter filho. Aí as pessoas, quando casam, elas não querem ter filhos. E a gente quer simplesmente viver uma vida voltada para nós mesmos. A gente quer viver uma vida cada vez mais centrada em nós mesmos. A gente não está preocupado em obedecer a Deus. A gente não está preocupado em se submeter à vontade dEle. E por isso que o mundo está tão bagunçado do jeito que está. Ele diz que nós devemos criar os nossos filhos, ou seja, alimentá-los na disciplina e também na admoestação do Senhor. A palavra admoestação, irmãos, é uma palavra que está muito relacionada a você exortar, a você aconselhar, a você se preocupar em conduzir a pessoa através das suas palavras. É interessante porque aqui nesse texto, o apóstolo ele fez questão de primeiro colocar a palavra mais prática, que é a disciplina, ou seja, que é o ensino abrangente em todas as coisas. Você está treinando os seus filhos para que eles possam aprender a viver aqui nesse mundo. E só depois que ele fala a palavra que está relacionada ao ensino através de palavras. É para que fique claro para a gente que o ensino que a gente vai dar para os nossos filhos vai ser muito mais. Eles vão aprender muito mais, irmãos, com aquilo que a gente faz do que com as nossas palavras. Os nossos filhos eles vão ser muito mais parecidos conosco do que com aquilo que nós queremos que eles sejam. Eles vão se parecer com seus pais. É impossível para um filho ele não se parecer com o seu pai. Como diz um antigo ditado, o fruto ele nunca cai muito distante da árvore. Veja, mesmo quando o filho é adotado, irmãos, e ele não carrega ali a carga genética dos seus pais, mas ele vai aprender até o trejeito, até o jeito dele se comunicar, dele falar, dele interagir, vai ser parecido com o dos seus pais, porque é natural. Nós fomos feitos, irmãos, como criaturas que foram feitas para imitar. A gente foi feita à imagem e semelhança de Deus, para que a gente pudesse imitar a Deus. Mas como infelizmente nós estamos diante de muitos outros deuses, mais do que diante do único e verdadeiro Deus, e a gente tem terminado imitando os ídolos, irmãos. O mundo tem guiado a forma que a gente vive nesse mundo, inclusive que a gente cria os nossos filhos. E as crianças também, irmãos, elas vão aprender muito mais imitando o nosso caráter, ou imitando o caráter de pessoas que estão demonstrando mais amor por elas, que estão conseguindo atrair mais atenção delas do que nós. Então nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, irmãos. A gente pode usar tantas e tantas justificativas para que a nossa vida esteja distante do Senhor.
para que nós possamos desobedecer os nossos pais. A gente sempre tem uma justificativa, né? Porque meu pai deu uma ordem injusta. A gente sempre vai ter uma justificativa para não amar os filhos, porque os filhos eles não vão fazer por merecer o amor. E o grande problema é porque nós não temos um relacionamento, irmãos, sólido com Deus, e faz com que a gente tenha uma dependência emocional de todas as pessoas que estão à nossa volta. Então a gente vai querer ter relacionamentos aqui nesse mundo que vão para satisfazer essa nossa falta de solidez no nosso relacionamento com Deus. Vai fazer com que os pais eles estejam preocupados em que os filhos estejam se agradando deles. O pai tem a maior preocupação do mundo de um pai e de uma mãe é que os filhos, meus filhos me amem. Quando não é essa que deveria ser a maior preocupação de um pai e de uma mãe, irmãos. A preocupação de um pai e de uma mãe é se eu estou criando meu filho de acordo com os caminhos de Deus. Se isso vai desagradar o meu filho, se meu filho não vai entender tudo o que eu estou fazendo, como é que você quer que uma criança, como é que você quer que um adolescente, como é que você quer que uma pessoa que tem metade da vida que você tem, ela consiga entender tudo o que você está fazendo? Ela não vai conseguir fazer, ela não vai conseguir entender. Mas ainda assim, o pai e a mãe que têm segurança de que estão sendo guiados pela palavra de Deus, eles vão fazer aquilo que é correto. E mais na frente, assim como eu e você, mais na frente a gente vai entender tudo o que Deus faz. Ou pelo menos mais do que entendemos hoje. Nossos filhos vão poder entender mais daquilo que nós fazemos com Ele. Então nós devemos, irmãos, voltar para Cristo. O Evangelho deve voltar a ser a nossa referência. A gente saber que Deus ele planejou. Ele veio, Ele fez aquilo que era necessário. E depois que Ele fez o que era necessário, Ele ainda veio em nossos corações para nos transformar. Nós devemos também viver essa vida nos nossos relacionamentos. Nós devemos nos preparar para o casamento e para a criação de nossos filhos. E depois que nossos filhos já existem, nós já estamos casados, então nós devemos fazer aquilo que é necessário, morrer, para que nossos casamentos e nossos filhos possam ser bem criados. E depois que a gente já fez isso, a gente ainda vai estar ali constantemente em seus corações, buscando fazer com que eles se submetam à palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós sempre vamos cometer erros, e por isso que nós dependemos da misericórdia e da graça de Deus. Louvado seja o Senhor.